Bem, senhor Bolsonaro, muito obrigado por vir hoje. Recentemente estive na América do Sul. Passei alguns dias no Brasil. Isso foi extremamente interessante. E uma das coisas o que me ocorreu quando estive lá, embora eu soubesse um pouco antes, foi que muitas das questões que são relevantes na frente da guerra cultural na América do Norte e na Europa são igualmente relevantes na América do Sul e talvez particularmente no Brasil. E então eu acho que devemos, e é por isso que pensei, pelo menos em parte, que um podcast como este seria útil e interessante. Além disso, não há uma quantidade tremenda de atenção dada às questões da América do Sul na imprensa da América do Norte ou na imprensa europeia, e isso provavelmente não deveria ser assim, considerando tudo. E eu pensei, bem, por causa disso também seria útil trazer às pessoas mais informações sobre a América do Sul, a situação política lá e, novamente, mais especificamente sobre o Brasil. Mas eu acho que vamos começar com uma pequena discussão pessoal. Deixe todos saberem bem quem você é e o que está fazendo no Brasil. Fale sobre sua família e a recente história brasileira. E então vamos expandir a partir daí, eu acho. Claro. Primeiro, é uma grande honra estar aqui com você, professor. Claro, depois da sua viagem ao Brasil, você sabe que os brasileiros geralmente o amam por sua coragem. E seu histórico, as questões sobre o Canadá, até mesmo isso fez você se mudar para o ZEUA. Temos o mesmo problema no Brasil, mas começando pela sua pergunta, antes de mergulharmos em toda essa guerra cultural e questões futuras, meu nome é Eduardo Bolsonaro, tenho 40 anos, tenho 2 filhos, uma menina de 4 anos e um menino Sou muito bem casado com Heloísa, que me deixou estar aqui, e sou o 3º filho do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Antes de eu falar sobre o recente cenário político, é muito importante para ressaltar que o Brasil passou de 1964 até 1985 um regime militar, que começou para evitar que o Brasil se tornasse como Cuba, porque tínhamos naquela época um presidente comunista que estava tentando levar o Brasil para a mesma situação de Cuba. Assim, as pessoas nas ruas, com o apoio da Igreja Católica e de alguns outros setores da nossa sociedade, aprovaram o impeachment deste presidente. E então começamos a ter um período de tempo de 64 até 85, elegendo indiretamente, porque nessas eleições os senadores e os deputados votavam apenas para presidente, não pelo voto popular, apenas o Congresso votando, mas a cada 5 anos um novo presidente, um presidente general militar durante esse período. Então, após 85, voltamos novamente à democracia que temos hoje e começamos a eleger novos presidentes, assim, como nos Estados Unidos. E durante esse período, meu pai, no final dos anos 80, era um capitão do exército. Então, eu nasci em 1984. Meu pai era um capitão do exército e tenho 2 irmãos mais velhos que eu. E no final dos anos 80, meu pai teve alguns problemas dentro do exército, porque estava reclamando sobre o salário dos militares e ele não tinha a permissão de seus superiores para fazer entrevistas. Então ele deu uma entrevista para uma revista famosa no Brasil e ele se tornou muito famoso, mas por causa disso, como ele não tinha a permissão dos superiores, ele ficou 15 dias na prisão militar. E para acalmar a situação, ele se candidatou à Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1988, porque quando você faz isso, você recebe 3 meses de folga no Exército. E não tenho certeza se ele esperava ser eleito, mas ele foi eleito para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1988. E então, em 1990, ele se candidatou a deputado federal e foi eleito. E a cada 4 anos, ele ficou 28 anos no Congresso, sendo reeleito principalmente pelos votos de militares e suas famílias. Então, nessa situação, há um ponto muito importante por volta de 2010, posso te dizer, onde o politicamente correto no Brasil começa a aumentar muito. Por volta de 2010? Sim, por volta deste ano. E meu pai fez uma entrevista e ela se tornou, acho que foi sua primeira entrevista viral na internet.
onde ele está falando sobre uma situação em uma prisão no Brasil. Havia uma prisão no Brasil. O nome da prisão é Penitenciária de Pedrinhas. Nessa prisão, os criminosos começaram a se matar. E meu pai estava concorrendo para ser o presidente da Comissão de Direitos Humanos no Congresso, na Câmara. E muitos microfones ao redor dele e jornalistas começam a fazer algumas perguntas idiotas e tentando dizer: "Oh, você não tem medo, você não se importa com a vida dos prisioneiros. Eles são prisioneiros. Eles, você sabe, é uma vida humana." E ele disse: "Vamos lá, você não quer ir para a prisão. É só não roubar, não assassinar, não sequestrar mais ninguém." E ele começou a dizer algumas palavras ruins porque era muito explosivo. E essa entrevista se tornou muito viral. E naquela época, eu não era policial federal, sou advogado. E eu estava na Polícia Federal. Meu primeiro serviço foi na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. E então eu me mudei. Fui transferido para São Paulo. Mas durante aquele tempo, em 2014, eu perguntei ao meu pai: "Ei, pai, eu vejo você, na maioria das vezes, quase sozinho. Em alguns dos debates que você enfrenta dentro do Congresso, você me apoiaria para concorrer ao Congresso. Assim, talvez em vez de apenas um congressista, nós poderíamos ser 2. E ele me apoiou. Eu concorri pelo estado de São Paulo. Recebi um pouco mais de 82 mil votos. Porque no Brasil, quando você vota em alguém, você vota no estado e, na verdade, vai para a Câmara. Então, no estado de São Paulo, eu recebi 82 mil votos. E gastamos um pouco menos de cerca de $10 mil na minha campanha. Então ele financiou minha campanha também. E eu me tornei congressista. E ele ainda era congressista naquela época? Sim. Então, deixe-me acertar a linha do tempo antes de continuarmos. Eu só quero ter certeza. Então, você mencionou um regime no Brasil que era semelhante ao regime em Cuba. Diga-me as datas para isso. Certo. Então, antes de 1964... Foi antes de 64? Sim. Tivemos um presidente chamado Jânio Quadros. Após 7 meses na presidência em nossa Casa Branca, ele renunciou. E não há razão para isso. É um capítulo muito engraçado da nossa história, porque quando ele renunciou, disse que forças de fora da Terra, como uma espécie de alienígenas, havia uma espécie de ameaça contra ele. E é por isso que ele renunciou. Então, isso vai resolver. Sim. Mas então, seu vice-presidente era um grande comunista. E ele estava começando a falar para acabar com propriedade privada, pegar as fazendas e a terra dos agricultores e enviar para o povo, você sabe, esse tipo da questão muito forte naquela época. A respeito disso, em Cuba, a Revolução é de 1959. Então, estamos falando 5 anos depois disso. E assim, ele estava pensando na maneira de transformar o Brasil em um país comunista. E a maior parte da nossa sociedade não queria isso. Então, a Associação Nacional da Imprensa, a Igreja Católica, os agricultores, os militares, com certeza. Então começamos a ter muitos protestos enormes. Mais de 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro, por exemplo, nas ruas, pedindo que os militares não deixassem o Brasil se tornar como Cuba. E assim, o Congresso. Em 1º de abril de 1964, disse que, se o presidente não voltasse à capital do Brasil, ele estava em uma viagem na China. Se ele não voltar ao Brasil, à capital, vamos declarar que a cadeira presidencial está vaga. Não há ninguém na cadeira presidencial. E vamos abrir para uma nova eleição. Então isso foi depois que o senhor que você descreveu havia renunciado por causa dessa interferência de forças externas? Sim. E o Congresso elegeu, alguns dias depois, o primeiro general deste período de 64. Os militares disseram que devolveriam o poder à sociedade civil muito rapidamente. Mas, após quase 2 anos, começamos a ter grupos radicais de esquerda bombardeando aeroportos, sequestrando aviões e até o embaixador dos CICAES foi sequestrado durante os anos 70 no Brasil. Então, os militares disseram: não podemos dar o poder, pois vocês têm muita sensibilidade. Então nós vamos governar o país a partir de agora. E eles ficaram lá por 20 anos. Certo, e essa foi a época em que o presidente estava nomeado pelo Congresso, pelo tribunal, não pelo povo?
Sim, apenas o Congresso, os senadores e os representantes federais votam para presidente. E como os brasileiros reagiram geralmente a essa forma de governo de 64 a 85? É meio a meio, posso te dizer. Algumas pessoas sentem falta desse período porque foi um período em que, por exemplo, as taxas de homicídio no Brasil estavam quase no mesmo nível dos Estados Unidos. Desenvolvemos muito nossa economia. Passamos da 44ª economia do mundo para as 10 melhores economias do mundo. É um período em que tivemos grandes construções de infraestrutura, como a usina nuclear de Angra dos Reis e a usina hidrelétrica de Itaipu, que era a maior do mundo. Agora, a China tem uma maior que a nossa. Estradas por todo o país. Então, eles realmente reduziram a corrupção, investiram muito na infraestrutura do país e, durante um período, tivemos muita prosperidade. Mas nos anos 80, a ascensão econômica, principalmente devido à crise do petróleo no Oriente Médio e ao aumento dos preços, entre outros problemas, fez com que o Brasil parasse, estagnasse na economia e a pressão política para devolver a oportunidade ao povo de votar estava aumentando. Então, houve 2 generais que foram presidentes no final dos anos 70 e no início dos anos 80. O que eles fizeram foi, primeiro, em 79, dar anistia a todos os grupos radicais. De esquerda, você sabe, que sequestraram os embaixador, que matou alguns militares, até militares estrangeiros no Brasil, você sabe, para que todos voltassem ao país e tentassem pacificar o país e devolvê-lo. Não era necessário, você sabe, atirar ou matar outras pessoas. Os militares disseram, ok, o presidente na época, João Figueiredo, era um general militar. Ele disse, ok, vamos devolver a permissão das pessoas para votar. É isso que você quer. Eu vou te devolver essa permissão. Mas ele não vai. Você vai sentir falta do tempo em que estávamos aqui na capital porque nos importávamos com as pessoas. Essa esquerda radical, eles vão tomar o poder. Eles vão fazer você sofrer. E eu espero, Deus, no dia em que você vai pedir aos militares novamente para tomarem o poder, vamos ver o que acontece. Dizemos que essa é a profecia do presidente Figueiredo. E depois, eu não sei, 30 anos depois disso, estamos nesta situação que temos hoje em dia. Então, muitos dos brasileiros que viveram aquela época, não os brasileiros que sabem sobre artigos da imprensa ou professores de esquerda que eles têm na universidade ou na faculdade. Assim, parte dos brasileiros sente falta desse período. Outros acham que foi muito ruim porque houve censura. O Estado matou pessoas e pessoas que foram exiladas fora do Brasil. Então, eu diria que é 50-50 na minha opinião. E assim parece razoável presumir que o espectro político no Brasil, por muitas décadas, tem sido muito mais polarizado direita e esquerda do que é típico nos Estados Unidos e no Canadá, na Europa, que há mais atividade na extrema esquerda e mais atividade na direita. Isso é uma maneira razoável de olhar para isso, na sua opinião? A esquerda é uma minoria que fala mais alto. Por que falam mais alto? Porque controlam a imprensa, controlam os sindicatos, controlam parte da política. E do lado direito, do lado em que me considero, e os conservadores são melhores, do lado não esquerdista, não temos nenhum partido político, não temos uma universidade ou faculdade, não temos um sindicato, não temos um think tank. Se você olhar para os EUAs, desde os anos 70, você tem o Think Tank Heritage Foundation, você tem o CPAC, você teve Ronald Reagan, tem algumas lideranças que são muito conhecidas, e do lado conservador. Então, no Brasil, estamos começando a construir isso. E quanto às Forças Armadas no Brasil? Elas são fundamentalmente de direita? A maioria deles, eu diria que sim. Então, é razoável dizer que a direita no Brasil tem os militares e a esquerda tem as outras instituições que você descreveu?
Assim, na opinião particular deles, mas os militares não vão para a política. Depois de 85, o que aconteceu foi que a esquerda, como controla a mídia, principalmente a mídia, começou a demonizar os militares. Então, durante os anos 80 e 90, você não tinha um político dizendo "eu sou um político de direita". Isso era quase proibido. O sentido de democracia no Brasil que tivemos era o PT, o Partido Liberal, que é a extrema-esquerda, comunistas, como, posso te dizer, AOC, Bernie Sanders. É o mesmo tipo de pessoas que têm uma relação com Lula da Silva e pessoas do partido dele no Brasil. E os social-democratas, que são de centro-esquerda. Isso, pensávamos, era democracia. Entendo. Mas então, quando meu pai começou a aparecer no cenário nacional, eles dizem, espere um minuto, isso não está certo. A direita é Jair Bolsonaro, ou mais à direita aqui. Então, mudamos o espectro do Brasil. E esse sentimento é tão verdadeiro sobre o que estou falando porque na eleição anterior, você teve o social-democrata Geraldo Alckmin concorrendo à presidência. Ele chamava Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, de ladrão, de criminoso. Agora, adivinha? O vice-presidente de Lula da Silva é esse cara, Geraldo Alckmin, e eles nem têm vergonha por causa disso. Então, meu pai foi perturbador. E todo mundo começa a prestar atenção no que está acontecendo, principalmente porque agora, após 2010, você tem um novo conteúdo nesse cenário político, que é a internet. Com a internet, quebramos o monopólio da mídia tradicional e começamos a trazer mais informações. Como você sabe, é por isso que eles estão tentando regular e democratizar a internet e as redes sociais. Mas, no final das contas, todos sabemos que eles querem controlar a narrativa, porque eles a perderam. Sim, e claro, a batalha de Elon Musk com o Brasil tem sido com a liderança política brasileira. Esta é uma história profunda sobre a qual podemos conversar. Sim, acho que devemos entrar nesse assunto. Ok. Então, seu pai foi vereador em 1988 e deputado em 1990 e depois passou 28 anos no Congresso. E a história que você está contando agora é que ele mudou o espectro do discurso político no Brasil de centro-esquerda, esquerda radical para esquerda radical, centro-esquerda, e como você o descreveria, onde você o colocaria no espectro político? Você se descreveu como centro-direita. Sim, eu colocaria à direita. Por quê? As pessoas às vezes dizem, extrema direita. Extrema direita para mim é outra coisa, porque o que Lula e os comunistas querem, eles querem controlar a economia 100%. Queremos o que é o oposto de controlar a economia. 100% é quando você não tem nenhum tipo de administração. É anarcocapitalista. Nós não somos anarcocapitalistas. Acreditamos em um tamanho mínimo da administração. Não queremos destruir a administração. Precisamos que o governo regule algumas coisas. E você tem que ser muito sensível quando falo sobre isso para não ir longe demais. O que é regular algo? Por exemplo, você tem o direito de ir e voltar para sua casa e para o trabalho. Tudo bem, você dirige seu carro, mas não pode dirigir seu carro na contramão porque vai colocar em risco a vida de outras pessoas, batendo nos carros de outras pessoas. Então, de alguma forma, para regulamentar esse tipo de situação e as situações em que o indivíduo não pode fazer. Por exemplo, todo mundo sabe que tem a noção de que matar uns aos outros é uma coisa errada. Tudo bem, todo mundo acredita nisso. Não devemos ser uma sociedade onde todos estão matando uns aos outros. Então, precisamos disso. Polícia, precisamos de alguma forma defender nosso território de outros países. Porque talvez você tenha em nossa vizinhança uma ditadura que quer invadir seu país. Se você olhar hoje para a Ucrânia e a Rússia, para a Venezuela e a Guiana, Maduro dizendo que quer obter o território de Ezequiel e algumas outras partes do mundo, faz sentido que você precise de um exército. Então, para defender seu país, preservar sua cultura, para ter uma civilização nas ruas, polícia. E 1 ou 2 pontos, você precisa do Estado.
Você precisa da administração. Então, é uma visão de governo limitado. Você consideraria e sua opinião. Agora, antes de tudo, eu gostaria de saber, seu pai e você estão relativamente unidos em suas opiniões políticas. Então, Sim. ok, então podemos apenas discutir isso, vocês dois como uma unidade de alguma forma. Sim. Certo, ok, eu entendi a situação. E assim, a maneira como você apresentou o cenário político brasileiro desde 1985 é basicamente um argumento entre dois partidos à esquerda. E assim, ainda estou tentando situar o espectro político brasileiro, porque no Canadá, digamos, e também nos Estados Unidos, você tem os tipos socialistas, digamos, e então você tem os liberais clássicos que estão mais no meio. E no Canadá, tradicionalmente, isso era... O Brasil liberal clássico está à direita? Sim, sim. E assim, então a direita que você está falando no Brasil, você descreveria isso, poderia caracterizá-la como mais libertária. Você chamaria de mais liberal clássico? Eu considero-me conservador clássico. Mas sou muito amigo, por exemplo, do liberal clássico quando se fala sobre economia. Porque se você for ao Brasil e disser, sou um liberal, eles não vão te associar à esquerda. Eles vão te associar à direita. Entendo. Eu estava me perguntando. Liberal, aqui são pessoas que querem controlar sua vida, controlar a liberdade de expressão nas redes sociais, grande administração, aumento de impostos. Liberal no Brasil significa menos impostos, mercado livre. E a diferença entre nossos liberais e eu, que estou na posição de conservador, será sobre talvez drogas. Eles querem ter regras mais flexíveis sobre drogas. Eu sou contra abrir, você sabe. Ter mais flexibilidade na lei de drogas, por exemplo, nas regulamentações. Mas você tem alguns, como no Brasil, estamos profundamente em uma crise moral. Esta não é uma prioridade. A prioridade é resgatar nosso país. Fazer as pessoas acreditarem novamente que podemos ter uma administração que cuida do povo. Cuida agora. Olhe para o povo. Porque o atual presidente, o que ele está fazendo, está aumentando os impostos, viajando pelo mundo. No primeiro ano de Lula da Silva como presidente do Brasil, ele passou mais de 2 meses fora do Brasil, gastando um pouco mais de 200 mil reais diariamente, quando viaja para fora do Brasil. Ele está ficando nos hotéis mais caros, você sabe, e quando ele volta ao Brasil, começa a taxar as pessoas. Nós temos, por exemplo, geralmente as pessoas no Brasil, quando você compra algo, principalmente da China, e custa menos de 50 reais. O produto que você está comprando, você não paga nenhum tipo de imposto. E geralmente pessoas pobres ou de classe média fazem isso. Lula está taxando até esse tipo de situação. E ele gastou mais dinheiro do que meu pai, Jair Bolsonaro, quando ele era presidente durante a pandemia. Imagine. Como alguém pode gastar mais dinheiro do que o outro presidente durante a pandemia? Então, por isso, o preço do dólar americano no Brasil está explodindo. E os números da economia não estão tão bons. Ainda assim, Lula da Silva, ele teve uma situação em que está recebendo muitos benefícios da administração anterior, porque privatizou muito, reduzimos muitos impostos, nos tornamos o número 4 do mundo quando se fala em receber investimentos estrangeiros. Estamos indo muito bem. Foi a primeira vez na história que o Brasil teve menos inflação do que os Estados Unidos porque tivemos um Ministério da Economia liberal clássico, chamado Paulo Guedes, que recebeu 100% de autonomia do presidente, do meu pai, para fazer seu trabalho. Porque meu pai, ele sabe seu lugar, ele disse, eu não sou um economista, mas eu vou nomear alguém que pode fazer o trabalho como nunca visto no Brasil. Foi a primeira vez desde 1985 que tivemos um liberal, um garoto de Chicago, no Ministério da Economia, como com a possibilidade de fazer seu trabalho. Ok, então vamos construir isso novamente. Então vamos voltar para quando você se candidatou ao Congresso. Então, nesse ponto, seu pai ainda é congressista. Sim. Então, conte-nos a história a partir daí. Certo, então mantendo essa história, em 2014 fui eleito 82.224 votos. E no meu primeiro mandato, eu olhava para meu pai, aumentando sua popularidade, indo a todos os lugares. No Brasil, geralmente, às quintas-feiras, ele viajava para um estado diferente, voltando para a capital em Brasília na sexta-feira. Então, viajando toda semana, quase toda semana, por todo o Brasil. Ainda como congressista,
Sim, como congressista? O que o torna popular? Porque ele é congressista, ele destaca-se. O que ele está fazendo de diferente que é atraente para as pessoas. Saindo do politicamente correto? Oh, sim, ok. Então, quando alguém diz que você é racista, ok, porque eu sou racista. Eu não apoio a ação afirmativa para pessoas negras porque no Brasil, desde que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, eles começaram a se misturar com os índios. Então, os negros e nós somos todos misturados. Você foi ao Brasil, você pode olhar para alguém e dizer: ó, você parece europeu, você parece latino, você parece índio, você parece negro. Nós não temos essa questão tão forte quanto vocês têm aqui nos Estados Unidos. Então, se você votar contra a ação afirmativa para pessoas negras no Brasil, porque teremos pessoas negras muito ricas no Brasil, dizem que isso te rotula como racista. Por exemplo, houve um projeto de lei no Brasil que, se você procurar o projeto, pode ver claramente que pastores poderiam ir para a prisão se lessem parte da Bíblia. É justo? Não, isso é injusto. Então, quando ele se posicionou contra esse tipo de projeto, as pessoas dizem: você é homofóbico. Mas, no final das contas, é importante ele viajar por todo o Brasil. Porque quando você vai a alguns estados, eles têm uma imprensa local e não recebem dinheiro público. Então, quando você fala no rádio, você está conversando com uma empregada, com um caminhoneiro, com, você sabe, pessoas comuns. Eles dizem: esse cara não é louco. Então, quando a eleição chegou em 2018, além desse trabalho, também o aumento da internet, smartphones e redes sociais, meu pai se tornou um fenômeno. Era moda, você sabe, apoiá-lo. E graças a Deus, a esquerda, o establishment, estavam o tempo todo dizendo que ele era tão ridículo que nunca seria presidente. Mas ele foi eleito em 2018. E naquela época, eu o apoiei na minha primeira eleição. Ele sabia quando começou a falar mais amplamente pelo Brasil no início? Você acha que ele tinha visões da presidência naquele momento? Sim. Então essa era uma ambição. A sensação certa é que ele estava farto do Congresso. Tipo, você é apenas um no meio de 513. Representantes federais, você não tem o poder de fazer o que quiser. Você pode fazer projetos de lei, mas aprovar um projeto de lei é muito diferente. Ele estava observando uma administração radical de esquerda governando o país profundamente, envolvida em escândalos de corrupção o tempo todo. E ele começou a pensar: se Dilma Rousseff for reeleita. Dilma Rousseff é uma ex-presidente do Brasil, do mesmo partido de Lula da Silva, o atual presidente, o Partido dos Trabalhadores. Se Dilma Rousseff, que não consegue conectar uma frase com outra, tem praticamente a mesma opinião que as pessoas têm sobre Kamala Harris aqui, por que não eu? E meu pai, ele é realmente trabalhador. Realmente trabalhador. Até hoje, ele tem quase 70 anos e está sempre viajando. O tempo todo. Eu realmente o admiro porque não sei se eu tenho 40 anos, conseguiria ter a mesma energia do meu pai para fazer todo o trabalho que ele faz. Então ele começa a pensar: se Dilma Rousseff fez isso, por que não eu? Por quê? Eu não posso ser o presidente. Então ele começou a ir por esse caminho. Ele tinha um plano, certo? Ele tem um projeto. Ele começou a circular, não dizendo que ele seria o presidente, mas, depois desse trabalho, as pessoas começaram a perceber que ele poderia ser um presidente. Ok, agora explique para nós como o presidente é eleito no Brasil. E o primeiro-ministro no Canadá é o líder do partido com mais assentos. E o presidente dos Estados Unidos é eleito diretamente. Qual é a situação no Brasil? Como o presidente é eleito? E como essa posição se relaciona com os outros principais ramos do governo no Brasil? Apenas explique a estrutura. O Brasil é um pouco diferente do Canadá, porque é presidencialismo, não parlamentarismo. E, diferente dos EUA, no Brasil, cada voto conta. Cada eleitor, cada pessoa conta. Se você tem mais de 18 anos, você vota. De 18 a 70 anos é obrigatório. Você tem que votar. Se você não votar, paga uma taxa. Você é multado em R$1. Não é um grande problema, mas ainda é obrigatório. E todos os países votam. Então somos 210 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Acho que atualmente cerca de 130, 140 milhões de pessoas no Brasil estão aptas a votar.
Então você tem que ir por todo o país. Aqui, eu sei que os candidatos presidenciais geralmente olham. Seu foco está nos estados decisivos. No Brasil, você tem que estar em todos os lugares. O que torna um pouco mais difícil, você precisa de mais energia para fazer sua campanha. E em 2018, meu pai fez sua campanha basicamente com um celular. Posso te dizer, meu pai não gastou. Para ser muito conservador nas minhas contas, ele não gastou nem 1 milhão em sua campanha. Esse é o poder do apoio a favor de Jair Bolsonaro. Suas bandeiras defendem a família, resgatam o patriotismo, reduzem o tamanho da administração, respeitam as crianças, não a ideologia de gênero nas escolas, apoiam a lei e a ordem. Colocar os criminosos na prisão, o máximo de tempo que você puder mandá-los para a prisão. Então, é o oposto da esquerda. Quando você diz que todas essas bandeiras, a esquerda diz, não, 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 precisamos da ideologia de gênero. Precisamos respeitar a todos. E toda essa narrativa que você sabe, que eles começam a construir. Mas a mídia tradicional o tempo todo rotulava meu pai como racista, xenofóbico. Você não gosta de pobres, você não gosta de mulheres, você não gosta de negros, você não gosta de ninguém. É até engraçado porque, no final das contas, eu nem sei se alguém assim existe. E as pessoas, principalmente pela internet, as redes sociais do meu pai eram controladas pelo meu irmão, Carlos. A mensagem que nós passamos para as pessoas é essa mensagem. Então, como vocês usaram as redes sociais? Como você disse, foi uma campanha de custo muito baixo, o que é extraordinariamente interessante. Quero dizer, uma das coisas que a internet vai fazer é derrubar os preços das campanhas dramaticamente porque, bem, Trump foi ao Rogan há uma semana, 44 milhões de visualizações. E essas são visualizações voluntárias, obviamente. As pessoas estão fazendo isso de propósito, certo? Em vez de ter a TV ligada acidentalmente para ouvir um trecho. E a barreira de entrada no YouTube e nas plataformas de redes sociais é basicamente zero. Vimos isso com Pierre Poilievre no Canadá, então ele será o próximo primeiro-ministro, segundo todas as contas. A mídia. No Canadá, a mídia tradicional está cada vez mais controlada pelo Estado porque é subsidiada. Isso também acontece no Brasil. Sim, tenho certeza de que é a mesma coisa. E Poilievre simplesmente contornou isso. Ele criou seus próprios canais de mídia social, seu próprio site no YouTube, fez anúncios, fez microdocumentários de 10 minutos. Alguns recebiam 400 mil visualizações. O que no Canadá tem muitas visualizações. Você sabe, equivale a 4 milhões nos Estados Unidos. E assim, ele simplesmente contornou completamente. E você podia ver com Rogan entrevistando Trump e Vance. Esta semana, eu acho que a entrevista com Vance já tem cerca de 6 milhões de visualizações. Não há necessidade da mídia tradicional. E vocês foram adotantes precoces dessa nova tecnologia. Como $1 milhão para uma campanha, isso é nada. E então, vocês usaram todas as principais plataformas de mídia social. Tipo, vocês estavam, eu não sei o que está ativo no Brasil. Tipo, seriam Facebook, Instagram, X e YouTube, principalmente TikTok. Nos Estados Unidos, é o mesmo no Brasil. É a mesma situação. Mas eu tenho que voltar a 2018, tínhamos muito mais liberdade, tipo, ninguém. Hoje em dia, posso garantir a você que às vezes as pessoas pensam, talvez até certo no X, mas elas não postam isso para não ter problemas com o Supremo Tribunal. Certo. Vou entrar nisso. E eu vou te dizer como. Posso fazer você acreditar que meu pai não gastou nem 1 milhão e quase toda a campanha que fizemos pelas redes sociais é porque ele foi eleito em 2018 e tomou posse em janeiro de 2019. Desde 2019, o Supremo Tribunal do Brasil abriu uma investigação chamada de Investigação das Fake News. Sim. Tentando provar que Jair Bolsonaro tinha uma espécie de IA ou um escritório equipado com dinheiro público para destruir a reputação dos jornalistas e a reputação dos comunistas e de todos os outros envolvidos na eleição. Desde 2019, estamos em 2024, esta investigação ainda está aberta. Eles simplesmente viraram nossas vidas. Você sabe, eles fizeram tudo o que podiam em termos de investigação contra minha família, contra meu pai,
a Polícia Federal foi à casa do meu pai para pegar o cartão de vacinação dele. É engraçado. Essas são outras coisas que precisamos discutir. As acusações que eles dizem, as acusações contra nós e, ainda assim, eles não conseguem provar. Então eles estavam chocados. Ok, então duas coisas podem estar acontecendo lá. Quero dizer, uma, e talvez ambas estejam acontecendo. Uma poderia ser isso. É, apenas uma campanha de assédio organizada. Mas a outra coisa é que talvez eles também estejam completamente surpresos com o quão bem-sucedida foi essa tática e não consigam acreditar que poderia ser gerida sem orçamento algum e apenas através da comunicação. Veja, uma das coisas, não acreditamos que todos poderiam construir uma narrativa para nos destruir. Sim, porque você sabe, hoje em dia a realidade é apenas um pedaço de algo. A realidade não importa. O que importa é a narrativa que eles constroem na mente das pessoas. Porque no final do dia, a elite, a esquerda radical, eles são inteligentes o suficiente. Eles sabiam que vencemos as eleições fazendo tudo o que fizemos nas redes sociais, viajando por todo o país, porque a maior parte do Brasil é conservadora. Certo. Você sabe, no EUA, recentemente, acho que foi nos últimos 6 meses, Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, fez alguns comentários denegridores sobre Joe Rogan, dizendo que seu filho assiste Joe Rogan e a mim, o que me deixa bastante feliz. E ele descreveu Joe Rogan como uma figura marginal. E eu pensei, veja, isso é realmente relevante porque Gavin Newsom é uma figura marginal comparado a Joe Rogan. Joe, eu acho que o podcast do Joe é o número 1 em 192 países. Não tenho certeza se são 192, pode ser 92, mas não importa. São muitos países. E, portanto, ele é definitivamente o jornalista mais poderoso que já existiu, por uma grande margem. E a CNN é uma organização marginal comparada a Rogan. Mas a esquerda em particular, e eu diria que até os liberais no sentido mais clássico, eles não entendem isso de forma alguma. Eles ainda acham que a CNN, a MSNBC e o Washington Post, a propósito, importam. E eles importam até certo grau, mas esse tempo realmente acabou. E então eu me pergunto, mesmo no Brasil, pode ser que vocês estejam realmente na vanguarda da revolução da comunicação. E as pessoas que estão assistindo a você simplesmente não têm ideia de quão poderoso isso é, porque esse não é o território delas. Sim. E a coisa que nos torna meio especiais é porque meu pai tem autenticidade. Ele é original. Ele é praticamente como Trump. Primeiro, ele não parou para pensar. Eu vou dizer isso. É bom ou ruim? Deixe-me fazer. Assim. Não. Eles acham que falam. Você sabe, não importa se isso vai te machucar. É seu problema. Desculpe se você é tão sensível. Então as pessoas começam a confiar em você. Você abre uma transmissão ao vivo. Tipo, eu me lembro que quando um novo escândalo contra meu pai, ele é racista. Ele é isso e aquilo. Quando algo aparece, a primeira coisa que ele faz é abrir uma transmissão ao vivo e começar a falar sobre isso abertamente. É por isso que as pessoas confiam nele. Você sabe, todos os outros políticos, antes de um palestrante fazer uma entrevista, a primeira coisa que eles fazem é ir até alguém lá ou um dos assistentes. Você é do mercado. E então eles chamam a imprensa para uma conferência e fazem um belo discurso. Estamos no caminho oposto. Se você procurar as redes sociais do meu pai, verá que a maior parte dos vídeos são vídeos de baixo custo. Você não precisa de um celular para fazer isso. Não é algo bonito, com conteúdo e que editado, sabe? Então, essas coisas fazem você se conectar com as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que eles sempre tentam dizer é que, J.B. Wilson, ele não é o Rumble. Como ele usa camisetas de times de futebol para fingir ser alguém popular. Mas meu pai é o mesmo na frente das câmeras e atrás das câmeras. E no final do dia, as pessoas percebem isso. Houve um caso muito especial quando ele era presidente logo no início da pandemia, onde você tinha pessoas nas praias do Rio de Janeiro sendo presas porque toda a cidade estava em um lockdown muito rigoroso. Então, era proibido sair de casa, basicamente assim, como no Canadá. E você tem alguns vídeos de 1 ou 2 mulheres na praia e os policiais indo lá para prender essas pessoas. E em uma reunião do presidente, meu pai, Jair Bolsonaro,
com seus ministros, ele fala usando palavras muito ruins e muito fortes. Por quê? O Ministério da Justiça não está falando sobre esse tipo de questão. Traficantes de drogas não podem ser presos assim. Por quê? Mulheres na praia tomando vitamina D vão para a prisão por causa disso. E nesta reunião, com seus ministros, foi gravada, mas não para o público. Como as pessoas assistiram a isso? Porque o Supremo Tribunal, eu acho que um ano depois de tudo isso, Deus deu uma ordem ao presidente. Ei, presidente Bolsonaro, queremos o vídeo de suas reuniões com os ministros. E ele deu, para a sorte do meu pai, esperando dar em primeira mão as notícias de última hora ao povo. Olha, o presidente Bolsonaro falando palavrões. Veja como ele é ruim nos bastidores. Este é Bolsonaro. Transmitir o vídeo ao vivo, antes de ver isso. E de fato, você tem meu pai falando palavrões para o Ministério da Justiça, para algumas das pessoas ao seu redor na nossa Casa Branca. As pessoas simplesmente adoraram. As pessoas disseram que Bolsonaro foi reeleito por causa deste vídeo, porque as pessoas veem que este é o presidente por quem eu votei, defendendo as pessoas. Vamos lá. Quem os juízes acham que são? Quem você acha que os policiais acham que são para prender algumas mulheres na praia? Eu me lembro. Eu recordo que naquele dia eu estava em São Paulo e eu surfo. Eu fui ao mar para surfar e as pessoas vieram até mim, outros surfistas vieram até mim. Bolsonaro, porque eu também sou um congressista federal. Bolsonaro, seu pai, ele é o melhor. As pessoas começaram a se aproximar de mim na água. Isso não é comum. Normalmente, os surfistas, quando vão para a água, talvez você possa conversar com um ou outro, mas não é comum. Você se reúne na água, sabe, com os outros. Então, ficou provado que Bolsonaro é o mesmo na frente das câmeras e atrás das câmeras. Essa é outra coisa muito interessante sobre o cenário das mídias sociais. Quero dizer, conheço muitos dos principais players, obviamente, que são pioneiros, particularmente no YouTube, especialmente no domínio dos podcasts. E todos os que conheço são os mesmos. Na frente da câmera, como são fora dela, Rogan disse, ele é um exemplo clássico disso. Ele é exatamente o mesmo. Todas as pessoas que são hiperpopulares como podcasters que conheço são exatamente as mesmas em seus podcasts como são fora deles. Não há persona. E parte disso é essa falta de profissionalismo, você sabe? E não é exatamente falta de profissionalismo. O que aconteceu é que, à medida que as pessoas se tornaram cada vez mais capazes de fazer edição de vídeo sozinhas, por exemplo, elas estão muito mais alfabetizadas em vídeo do que eram. Sim, as pessoas no YouTube, por exemplo, ninguém confia em vídeos editados do YouTube porque não confiam na edição. E assim, você quer ver a conversa se desenrolar como ela realmente se desenrola. E eu conversei com Rogan sobre isso em um grau razoável. Sobre entrevistar pessoas, você sabe, e a experiência dele também é essa. Você pode dizer quem é uma pessoa vazia, depois de cerca de 20 minutos, certo? Porque estamos tendo uma conversa não estruturada e ambos precisamos ser capazes de acompanhá-la e ela tem que ir para onde vai, mas tem que permanecer coerente e interessante. E ambos precisamos estar engajados. E realmente não há como encenar isso. E se você tentar encená-la, simplesmente não funciona. A outra coisa que acontece também, que vivenciamos na conferência ARC em Londres, é que se é politizada de uma maneira que é impulsionada pelo ego, também falha. Assim, na ARC, as discussões que eram mais políticas foram muito menos bem-sucedidas no YouTube e na conferência do que aquelas que eram mais filosóficas e mais diretas. Então, o novo cenário da mídia, eu acho que é, em parte, uma consequência da largura de banda. Não há restrição de largura de banda, certo? Então, quero dizer, 20 anos atrás, 1 minuto em a televisão em rede era extremamente cara. E, portanto, tudo tinha que ser elaborado, editado e produzido. E agora não há limitação de largura de banda alguma. Então, nada disso é necessário. E também é o caso que as pessoas têm um tempo de atenção muito maior para ouvir do que os tipos da TV presumiam. Agora, eles presumiram isso. Em parte porque estavam preocupados com a largura de banda e tentando economizar tempo.
Mas então eles pensaram que, bem, as pessoas só tinham um tempo de atenção de 30 segundos. É como não acontece que as pessoas têm um tempo de atenção de 3 horas. Sem problemas. E claro, Hogan, acima de tudo, demonstrou isso. E então, ok. E seu pai fez a mesma coisa que Poliev fez, essencialmente. E talvez antes, mais ou menos na mesma época, na verdade, porque Poliev estava começando a trabalhar diretamente nas mídias sociais naquela época também. Ok, agora o líder do Partido Conservador no Canadá, porque ele é o outro que eu conheço que usa as mídias sociais de forma tão eficaz, e eu realmente acho que é isso que vai acontecer. Esta é uma mudança na forma como a política será conduzida. Não há absolutamente nenhuma razão para que os líderes políticos não possam levar sua mensagem diretamente às pessoas sem intermediários. E eu acho que isso será extremamente benéfico. E assim, enquanto funcionou muito bem para vocês. Ok? Então seu pai foi eleito presidente em 2018. Sim, um mês antes da eleição, ele também foi esfaqueado na barriga durante a campanha. Isso é muito importante dizer, porque ele quase foi morto por um ex-membro do Partido Socialista e da Liberdade, PSOL. Este partido no Brasil é de esquerda radical. Eles estão conectados. Eles têm muitas fotos e viagens aqui para os estates para ter reuniões com a AOC, Bernie Sanders e esse tipo de pessoas, que fazem parte da esquerda radical do Partido Democrata. O nome do cara que esfaqueou meu pai é Adélio Bispo. Meu pai estava nas ruas fazendo campanha, com uma multidão de 20 ou 30 mil pessoas ao seu redor na cidade de Juiz de Fora. Um dos seguranças do meu pai colocou a mão em seus ombros. Então você tem vídeos no YouTube por toda parte. E o cara veio com uma faca, pulou e esfaqueou meu pai, torcendo um pouco. E a faca entrou na barriga do meu pai, 15 centímetros, e cortou algumas partes do seu intestino. Naquele momento, no instante em que aconteceu, não se podia ver. Muito sangue. Era possível ver que havia um corte. E a segurança correu para um hospital com ele. No hospital, os médicos identificaram que ele estava com hemorragia interna. Ele perdeu cerca de 2,5 litros de sangue. Ele morreu 2 vezes. E ele foi para a cirurgia. E você tem muito disso. Mais de 2 litros de sangue junto com, como posso dizer isso educadamente em inglês, Com merda. o que faz você pensar, com certeza ele teve uma infecção depois disso. Tipo, é um milagre que ele sobreviveu. O médico disse, mais 2 minutos a caminho do hospital, mais 2 minutos de atraso, ele estaria acabado. Ele teria ficado sem sangue, o coração em colapso. Quando ele chegou ao hospital, na emergência, ele tinha exatamente o especialista médico necessário para esse tipo de situação, o que é muito raro no Brasil. Ele tem um médico gastroenterologista para essa parte. Os seguranças do meu pai também sabem exatamente o caminho para o hospital mais próximo. Então, o motorista era um local que conhecia o caminho mais rápido para chegar ao hospital. E um dia antes, meu pai teve um problema na garganta e um amigo, Gilson Machado, que é nosso ex-ministro do Turismo, deu um remédio ao meu pai, um antibiótico ao meu pai, Bolsonaro. Você está se sentindo doente um pouco na garganta? Sim, mas você está em campanha, sabe? Você não pode esperar. Isso piora. Receber um antibiótico. Tome este comprimido com um antibiótico. Então meu pai começou a tomar antibiótico. Então isso é, eu acho, o que o impediu de contrair uma infecção, porque havia muito sangue com fezes dentro do corpo dele. Então ele sobreviveu a isso. Mas mais de 70% do tempo da campanha no Brasil, temos 45 dias em que você pode fazer campanha. Mais de 70% desse período, meu pai estava no hospital. Então ele não pôde ir às ruas correndo. Por todo o país, entregando sua mensagem para concorrer, para fazer uma campanha presidencial. E ainda assim, ele foi eleito. Isso é muito importante. Isso também é muito importante dizer, porque as pessoas fazem muitas comparações com a situação de Trump após o caso de tiro bem ao lado de sua cabeça. E mais uma coisa que Trump tem em comum com meu pai. Então, depois disso, ele foi eleito e eu também me tornei o deputado federal mais votado da história. O deputado federal mais votado da história do Brasil. Eu recebi quase 2 milhões de votos. Na minha primeira campanha, minha primeira eleição em 2014, 82 mil. 2018,
quase 2 milhões. Então foi uma grande mensagem para todo o país. Nosso partido se tornou muito forte. Éramos em um partido muito pequeno que tinha apenas 3 congressistas. Após a eleição de 2018, nos tornamos 52. E hoje em dia, após as eleições de 22, somos quase 100 congressistas no meu partido. Isso mostra que a onda ainda está aumentando. Você sabe, não é, Bolsonaro perdeu a eleição e ok, o movimento acabou. Não, não, não. O movimento é muito forte. E a única maneira que a mídia tradicional, por exemplo, vê para nos controlar é controlando a narrativa com as novas leis contra a liberdade de expressão. Certo, certo. Por isso que é... Então vamos para a eleição de 2022. Então, foram 6, você disse, apenas alguns dias antes daquela eleição em que seu pai quase foi morto. Sim, um mês antes da eleição de 2018. Um mês. E qual foi o resultado da eleição a nível presidencial em 2022? Sim, em 2022 foi a eleição que meu pai queria para a reeleição, mas ele perdeu. Certo. E foi um mês antes disso que ele quase foi morto. Não, em 2018? Isso foi 2018. Esqueça minha ignorância. Está tudo bem. Sim. Então, ok. O que aconteceu em 2022? Por que ele perdeu a eleição? Então, eu tenho que ter cuidado com minhas palavras, porque no Brasil, dependendo do que você fala, pode ser considerado antidemocrático. Para falar com os americanos aqui que estão nos assistindo, lembrem-se que Trump, na Geórgia, ele foi... Talvez a eleição de 2016 não fosse 100% confiável, mas com Trump, as coisas mudam. Então, conosco, as coisas mudam no Brasil também. E temos um alvo em nossas cabeças, então eu tenho que ter cuidado com o que vou dizer para não ter problemas quando voltar para casa. Nas eleições de 2022, existem 2 teorias. Uma teoria é sobre as máquinas que usamos para votar, porque no Brasil é totalmente eletrônico. Você vai a uma máquina desenvolvida pelo governo e disca o número do seu candidato. Por exemplo, o número do meu pai era 22. O número do nosso partido é 22. Então, se você quer votar no Bolsonaro, você disca 22 e aperta o botão verde. É isso. E então você reza a Deus para que alguém na capital, os burocratas, conte seu voto corretamente. Mas você não recebe, não tem como recontar isso. Você não tem como auditar isso. Sabe? Você apenas vai para casa e é isso. Praticamente como na Venezuela. Na Venezuela, eles têm um sistema semelhante ao do Brasil. E em 2022, eu não. Vou falar sobre... Também temos que ter cuidado ao discutir essas coisas aqui, e isso é mais uma consequência de processos judiciais. E assim, fui avisado antes da entrevista começar para pisar muito levemente no território que estamos investigando agora. E parece-me que, independentemente da fiabilidade e validade do processo de votação eletrônica, esses são problemas que você simplesmente não tem com cédulas de papel, porque elas estão lá e você pode recontá-las. E assim, você sabe, para dar a César o que é de César, você pode certamente entender que se as urnas eletrônicas tivessem um histórico tão sólido quanto o papel, elas são mais eficientes e podem ser tabuladas mais rapidamente. Mas a verdade é que não sabemos nada sobre essa nova tecnologia, certo? E você introduz uma tecnologia radicalmente nova no processo que determina seu eleitorado político por sua conta e risco, certo? E assim, os conservadores conhecem essas consequências não intencionais. Ok, então de volta à eleição. No Brasil, quem organiza as eleições, quem coordena as eleições, quem julga tudo sobre as eleições no Brasil é um tribunal chamado Tribunal Superior Eleitoral. Vou me referir apenas ao Tribunal Eleitoral, referindo-me a este tribunal. Quem está à frente deste tribunal? Quem é o presidente, o chairman deste Tribunal Eleitoral? É um juiz do Supremo Tribunal. O nome dele é Alexandre de Moraes. Em 2022, foi Alexandre de Moraes. Este é o nome que eu gostaria que você guardasse na sua mente. Alexandre de Moraes. Este homem tem um problema pessoal com meu pai e com nossa família. Ele fez muitas intervenções no Poder Executivo e, às vezes, até no Legislativo, no Congresso. E ele estava... Isso foi durante a administração do seu pai. Sim, durante a administração do meu pai, tivemos muitos conflitos com ele. Então ele estava no comando.
desse tribunal eleitoral. Então, esse tribunal eleitoral, você teve decisões ridículas, como meu pai não podia fazer uma transmissão ao vivo do celular dele em casa. Por que eles dizem isso? Porque todos os outros candidatos não têm uma casa pública, paga com dinheiro público. Porque quando você é presidente, você mora na Casa Branca. Quem pagou o aluguel da Casa Branca, quem pagou a energia e a água da Casa Branca, é um contribuinte. Então a razão que encontraram para evitar Jair Bolsonaro foi proibido de transmitir de sua casa. Então, se ele quisesse começar a transmitir ao vivo pelo Facebook, ele pegaria um carro, sairia de sua casa e começaria a transmissão ao vivo. Este é um ponto para entender quão ridícula foi a decisão durante esse período. E mais do que isso, não podíamos dizer algumas palavras. Para definir nosso opositor, Lula da Silva, a mídia conservadora número 1 no Brasil. Chama-se Jovem Pan. A Jovem Pan recebeu uma ordem dizendo que não podem se referir. Os jornalistas da Jovem Pan não podiam dizer que Lula é um criminoso, é um ladrão, ou que ele foi inocentado das condenações que teve no passado. Porque Lula da Silva, o atual presidente, foi condenado pelo Supremo Tribunal por lavagem de dinheiro e corrupção no passado. Mas 2 anos antes da eleição, eles anularam tudo isso e deixaram Lula da Silva concorrer à presidência. E todo o establishment estava claramente a favor de sua eleição. Então, é assim que a eleição aconteceu no Brasil. Posso te dizer mesmo que você acredite que nossas máquinas que usamos para votar são 100% adequadas, 100% confiáveis. Não foi uma eleição justa. Por quê? Qualquer eleição onde há margens apertadas assim, você sabe, você poderia imaginar que mesmo um sistema político bem administrado é o que você diria corrupto, em 1%. Você sabe, e se a margem é de 1%, isso torna as coisas muito complicadas. Sim, e você tem algumas outras coisas que eu poderia adicionar. Por exemplo, os estados mais à esquerda que temos estavam votando até depois das 17h, no domingo. Porque na nossa eleição, todo mundo vai votar no mesmo dia. O primeiro domingo de outubro, você tem que votar a partir das 8h até as 17h, certo? Depois disso, está fechado, ninguém mais pode votar. Mas nos estados onde eles têm a maioria a favor dos políticos de esquerda, o estado da Bahia e alguns outros estados do Nordeste do Brasil, que é a maior parte dos brasileiros, recebem assistencialismo do governo para sobreviver. Nesses estados, as pessoas estavam votando às 18, 19, 20. E mais alguns milhões de votos foram adicionados na eleição. Então, o que posso dizer? E não posso provar ser um professor muito honesto, o que posso dizer é que no Brasil, as pessoas que estão nas mesas, levando a ideia do povo e deixando-os votar, a maior parte dessas pessoas se conhece porque são as mesmas pessoas, eleição após eleição, que estão lá na escola, nas sessões eleitorais, recebendo as pessoas para votar. Então, se todo mundo é de esquerda, se você não tem moral, você não é de esquerda. Geralmente, os políticos de esquerda não se importam com valores ou morais. Você pode dizer, ok, vamos ver a lista de quem ainda não votou. Vamos votar. Em nome deles. Isso pode acontecer. Então, se você impedir as pessoas de votar após as 17h, como exige a lei eleitoral, haverá muito mais transparência, muito mais confiabilidade em nossa eleição. Estou dizendo que você tem muitas maneiras de cometer fraudes. Todas elas foram usadas. Ok, eu acho, na minha opinião. Bem, se você olhar para a administração do seu pai durante aquele período de 4 anos, foi sua primeira incursão na presidência. Certamente, Trump anunciou recentemente que, assim como seu pai, tinha muito mais experiência política quando assumiu a presidência do que Trump. Trump tinha experiência em negócios, mas isso não é exatamente a mesma coisa. Mas presumo que sua família revisou as inadequações, digamos, da primeira presidência do seu pai. Quais erros você acha que foram cometidos sob sua liderança que também poderiam ter comprometido a eleição? A principal coisa que as pessoas reclamam sobre meu pai é que ele fala demais.
Mas quero dizer, é a opinião das pessoas. Costumamos dizer que, tudo bem, você está votando para presidente ou quer um namorado ou uma namorada. Você sabe, ele fala demais, mas a economia está indo bem. Os criminosos estão tendo um tempo muito difícil com meu pai. Você sabe, os cidadãos comuns estão tendo uma vida melhor. Há menos burocracia. Você pode cuidar da sua vida. Sabe? Muitos benefícios. Mas a imprensa, o tempo todo, está fazendo algum tipo de... Foi um escândalo notório, porque, dependendo do que meu pai costumava dizer, porque ele não tem futuro, às vezes, saindo de casa, ele para e começa a falar com as pessoas, com a imprensa ao redor, e usa palavras não politicamente corretas, e isso se tornou um escândalo. Você sabe, no final das contas, você pode afetar falando isso tanto todos os dias. Isso afeta, você sabe, as pessoas. E talvez você mude suas prioridades. Bem, certamente sua reputação fora, você sabe, do baixo risco. O exterior do Brasil é ruim. Se você for à Europa, as pessoas vão pensar que meu pai é o mal. Sim, sim. Bem, eu diria, Está queimando a Amazon. Ele está... certo, certo. Bem, não posso dizer que meu conhecimento sobre o Brasil é raso, com certeza. E o que isso significa é que quaisquer impressões que eu tenha sobre a administração Bolsonaro foram representações de segunda mão da mídia tradicional, certo? Nem necessariamente diretas. E certamente era o caso que a sensação intuitiva, eu diria, do típico norte-americano em relação a Bolsonaro era, você sabe, um direitista perigoso. Então, definitivamente agora sou muito mais cético em relação a essa terminologia, você sabe. Agora do que eu era, digamos, há 8 anos ou até 5 anos. Mas esse tipo de coisa... Veja, um dos problemas é que é muito fácil rotular as pessoas, certo? Porque você pode pensar nisso psicologicamente, de uma maneira que seja apropriada. Há muitas pessoas que você poderia ouvir. Existem 8 bilhões de pessoas que você poderia ouvir. Então você precisa de uma razão para não ouvir a maioria das pessoas, porque há muitas pessoas. E se você ouvir algo ruim sobre alguém que não conhece, é mais fácil simplesmente assumir que pode descartá-lo. E não importa, porque há 8 bilhões de outras pessoas para escolher, certo? Então, meu ponto é que é muito fácil difamar a reputação de alguém. É muito fácil, especialmente, eu acho que você pode fazer isso, especialmente com nojo em vez de medo. O nojo é ainda mais eficaz do que o medo. E, de qualquer forma, quero dizer, minha impressão sobre, pelo que vale, minha impressão da administração Bolsonaro foi definitivamente influenciada pelos pronunciamentos da mídia tradicional de que este era mais um movimento de extrema-direita, certo? E, quero dizer, a mesma coisa basicamente aconteceu com Maloney na Itália e com Orbán na Hungria. E então, eu realmente acho que isso faz parte da operação da mídia tradicional e da influência que os progressistas têm sobre as universidades e a mídia tradicional. A mesma coisa no Brasil. É tão interessante ver que a mesma coisa está acontecendo lá. Está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e toda a Europa. E é por isso que o Brasil é importante para os Estados Unidos, porque somos o laboratório. As ideias, geralmente, vêm daqui. E elas se aplicam no Brasil. Então, por que os americanos deveriam penetrar no Brasil? Porque temos algo único quando falo sobre censura, é que em todo o mundo ela vem pelas mãos do presidente ou do primeiro-ministro. Por exemplo, você tem grandes problemas com Trudeau ou com a Lei C-16, e o que quer que seja. Mas no Brasil é o Supremo Tribunal. Sim. Então podemos nos aprofundar nisso. Agora, esse senhor que você mencionou, o Supremo Tribunal, Agora, Alexandre de Moraes. agora, ele é o mesmo. Novamente, estou expondo minha ignorância aqui, então me perdoe. Ele é o mesmo que está em desacordo com Musk. Sim, ok. Então é isso. Ok, é o que eu assumo. Eu só quero ter certeza disso. Ok. Então por que você não desvenda essa história para nós? Você começou a seguir esse caminho e disse que ok, qual é o papel do Supremo Tribunal no Brasil no momento? E por que Musk se envolveu em uma discussão muito pública, internacionalmente pública, com o Supremo Tribunal Brasileiro? Explique isso. Alexandre de Moraes, ele foi o presidente do Tribunal Eleitoral e ele foi muito agressivo nas eleições de 2022, principalmente
Nas eleições de 2022, o que aconteceu? Cerca de 100 perfis conservadores no Twitter foram bloqueados. Para ser bloqueado no Brasil, nossa lei diz que você precisa dar ao outro lado, aos usuários, o direito de se defender. E a plataforma tem 48 horas para bloquear alguém. Esta é a lei geral no Brasil. O que estava acontecendo no Brasil é que Alexandre de Moraes estava ordenando ao Twitter e a algumas outras plataformas, eu acho, porque não sou tão burro a ponto de pensar que isso estava acontecendo apenas com o Twitter. Certo, certo. Então ele estava enviando ordens ao Twitter dizendo: bloqueie essas e aquelas pessoas em 1 hora. Se você não fizer isso, eu vou multá-lo. E era. Posso te dizer, em torno de 20 mil, 30 mil para começar. Era uma multa enorme, você sabe. Diária, se você não cumprir essas ordens. Mas a principal questão é que Alexandre de Moraes ordenou, de acordo com Glenn Greenwald, o jornalista, que surgiram há alguns meses, Alexandre de Moraes estava dizendo à plataforma Twitter: não diga aos usuários que estão sendo bloqueados e que esta ordem vem de mim. Isso é fundamental porque durante as eleições de 2022, os brasileiros ficaram muito irritados com o Twitter porque você pega seu celular e então aparece uma tela preta dizendo que você foi bloqueado porque violou uma de nossas políticas internas. E então você diz: mas qual postagem eu fiz? Me faz ser bloqueado na plataforma. Você sabe que esses são os candidatos de quem você está falando. Não, todo mundo em geral. Então isso estava acontecendo de forma bastante ampla. Você tem candidatos, tem pessoas comuns, tem influenciadores, tem youtubers como Luciano Hang, por exemplo, que é um grande apoiador do meu pai. Ele é bilionário. Ele foi bloqueado nessa situação. Então você está saindo. Imagine nos Estados Unidos, você vai se candidatar à presidência e não pode ver o que Tucker Carlson, Jordan Peterson, Joe Rogan, o que eles estão postando ou produzindo em suas plataformas. Essa era a situação no Brasil. E Elon, ele comprou o Twitter bem entre o primeiro e o segundo turno das eleições brasileiras em outubro de 2022. É por isso que sabemos tudo isso hoje em dia. Certo, certo. 1 ano atrás, ainda estaríamos irritados com o Twitter. Alexandre de Moraes, ele é o juiz do Supremo Tribunal. Ele tem uma conta no Twitter. E ele estava falando sobre algo, postando sua opinião ou o que quer que fosse sobre algo. E então, Elon veio e comentou: por que você está exigindo tanta censura no Brasil? Bum! Então as coisas começam. O presidente do Comitê de Justiça da Câmara dos EUA, o congressista, Sr. Jim Jordan, pediu a Elon Musk que fornecesse todos os e-mails trocados com as autoridades brasileiras durante o período das eleições de 2022. Sim, com esses e-mails, agora, que sabemos, após o relatório de Jim Jordan no EUA, no Congresso, você tem cerca de 500 páginas neste relatório. Você sabe que Alexandre de Moraes, quero dizer, o Tribunal Eleitoral estava enviando e-mails para o Twitter dizendo para bloquear pessoas. E algumas das pessoas, por exemplo, o jornalista Paulo Figueiredo só soube por que foi bloqueado em 2022 ao olhar para esses relatórios. Então, esse é o nível de censura que tivemos. E esse é o problema, porque isso não diz respeito apenas ao Brasil. Isso é certeza. Sim, Alexandre de Moraes e algumas outras autoridades do Brasil fazem discursos em Paris, Londres e Nova York. Eles estão espalhando o vírus. E você tem alguns artigos da imprensa dizendo que algumas das autoridades europeias estavam observando de perto essa luta entre Alexandre de Moraes e Elon Musk para copiar para a Europa. Certo. Porque o que aconteceu, agora eu ficaria chocado com os americanos que não conhecem essa história profundamente. Estou falando do Twitter. Elon Musk contra Alexandre de Moraes, certo? Bem, havia um alto funcionário da UE, cujo nome me escapa no momento, infelizmente, que reclamou, embora aparentemente não com toda a autoridade da UE, sobre o fato de que Musk estava conversando com Trump. Como assim? Que ele mesmo reclamou usando seu EU. Um brasileiro? Não, um representante da UE. Infelizmente não consigo lembrar o nome dele.
Vamos colocar nas notas. Mas ele reclamou que Musk estava conversando com Trump, dizendo para ele realmente cuidar dos seus próprios negócios como deveria. E a UE, para seu crédito, se separou tecnicamente dele, embora eu não conheça toda a história. Mas a razão pela qual estou mencionando isso é porque dá credibilidade à sua afirmação de que os burocratas da UE não estão nem um pouco felizes com Elon Musk. E o mesmo pode ser dito sobre o Reino Unido, especialmente o Partido Trabalhista lá, certo? Eles definitivamente são inimigos de Musk e farão o que for necessário para detê-lo. E isso está se desenrolando no Brasil. Bem, essa é parte da razão pela qual eu acho que este podcast deve ser de amplo interesse para a comunidade internacional. Porque no Brasil temos este caso especial, pois a censura está vindo das mãos de um dos ministros do Supremo Tribunal. E também Alexandre de Moraes multou o Twitter, e a primeira resposta do Twitter é que eles não vão pagar essa multa. Mas, após um mês, eles pagaram para voltar a ter o Twitter no Brasil, pois estavam banidos. Então, as autoridades europeias, como as pessoas woke, os progressistas, eles estavam gostando disso. Espere um minuto. Então, se fizermos isso através das mãos dos tribunais, talvez possamos controlar Elon Musk, sabe? E forçá-lo a censurar quem eu quiser. Sim, então, esse é o ponto. E o que eu diria que foi chocante é que, para fazer isso, Alexandre de Moraes não apenas baniu o Twitter, ele ameaçou prender a equipe do Twitter no Brasil. Certo, certo. Sim. Eu me lembro. É por isso que ele agradece ao presidente da Argentina, Javier Milei. Ele ofereceu asilo a esse tipo de pessoas, eles disseram publicamente. Através do Twitter, se os brasileiros quiserem vir para a Argentina, são mais do que bem-vindos. Porque aqui preservamos a liberdade e a liberdade de expressão e tudo isso. Então, obrigado, Javier Milei, o maior presidente da América Latina, de longe. E a segunda coisa é que Alexandre de Moraes congelou alguns dos recursos importantes do Starlink. Sim, bem. Então os europeus também estão brincando com isso. Eu examinei algumas das legislações de fundo deles e as estruturas de multas. O Canadá também está lidando com isso, a propósito, sob os auspícios de um projeto de lei chamado C-63, que é a peça de legislação mais totalitária que já vi escrita no Ocidente, por uma grande margem, muito pior do que o nefasto projeto de lei C-16. Isso foi apenas o aquecimento. De qualquer forma, as multas que estão sendo propostas no projeto de lei C-63, que imagino que serão um modelo para a iminente guerra contra Musk, envolvem porcentagens da receita da empresa em todo o mundo. Eu acho que no projeto de lei canadense é 6% da receita da empresa, em todo o mundo por dia. Receita, não lucro, receita, bem. E então a questão é, bem, é a receita X ou é a receita X e a receita do Starlink e a receita da Tesla? Bem, você pode ter certeza de que isso será interpretado da maneira mais liberal possível. Porque Elon não é o proprietário do Starlink. Ele tem, eu acho, 42% da empresa. Mas ele não é o proprietário. Existem muitas outras pessoas na mesma empresa. Detalhes. E Bill Ackman, alguns outros bilionários começam a reclamar. Espere. Essa coisa do Supremo Tribunal Federal Brasileiro está longe demais. É poder demais nas mãos de uma única pessoa. E pode ser muito perigoso. Porque sabemos como as ditaduras começam. E essa é mais uma razão pela qual a situação no Brasil e na União Europeia é tão incrivelmente importante. Agora, esse oficial do Supremo Tribunal, como ele deriva seu poder, quanto tempo ele está no cargo, de onde vem sua legitimidade e sua autoridade, e como ele é visto pelos brasileiros. Quando são nomeados para o Supremo Tribunal, o presidente nomeia o candidato para o Supremo Tribunal e o Senado, após uma sabatina, aprovou o nome da pessoa. Assim, em 2017, Alexandre de Moraes tomou posse no Supremo Tribunal como um ministro do Supremo Tribunal, e ele ficará lá até completar 75 anos. Então, no ano de 2040 e poucos, ele se aposentará. Eu vejo. Então, a menos que ele queira renunciar, Certo. mas quem pode pará-lo? E sob qual administração ele foi nomeado? Antes do meu pai. Aquele imediatamente antes do seu pai. A coisa curiosa é que não era um presidente de esquerda radical, era um presidente mais central, centro-direita, Michel Temer,
que o nomeou. Ninguém esperaria que Alexandre de Moraes fizesse coisas como ele faz hoje. É uma surpresa para ele. E como você explica isso? É o establishment. Sua missão era tirar Bolsonaro do poder e acabar com esse movimento espontâneo criado. Não apenas pelo meu pai, porque meu pai é o líder político desse movimento conservador de direita, mas na parte filosófica você tem outros. Homens-chave que, infelizmente, no ano passado faleceram, o professor Olavo de Carvalho. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele costumava viver na Virgínia, escreveu vários livros. Era muito inteligente. E ele é quem, na parte filosófica, estava apresentando os argumentos e também formando novos líderes para estarem em posições-chave no Brasil para sustentar esse direito. Não um movimento de direita, mas esse movimento a favor da moral, a favor da honestidade. E o que... Bem, você poderia chamá-lo de conservador. Sim, você pode chamá-lo de conservador. Então, foi Olavo de Carvalho do lado filosófico e meu pai do lado político convergindo para o mesmo alvo, se eu puder dizer assim. Então, a vontade de, como posso ver, de Alexandre de Moraes é acabar com este movimento, liderado pelo meu pai. Certo. Agora você acha que isso é, em parte, um ataque às estruturas de redes sociais que sua família usou tão efetivamente em seu movimento para o poder? É uma reação do establishment legado contra o surgimento da dominância das redes sociais. Claro, sim, porque se você não tiver mais redes sociais, o monopólio da informação voltará contra a mídia tradicional. Bem, e claro, toda a mídia tradicional quer isso. Bem, não é surpreendente que os poderes que estão do lado do establishment, por assim dizer, mesmo por razões de mera autopreservação, considerem Musk uma ameaça porque ele é uma ameaça. Quero dizer, seu objetivo declarado para o X é torná-lo a principal fonte de informação no mundo, certo? Quero dizer, ele gostaria de substituir o YouTube. E se o YouTube continuar a bagunçar do jeito que tem feito, eles estão tão cheios de truques mesquinhos que é simplesmente inacreditável. Quero dizer, eles baniram silenciosamente a discussão sobre Musk ou Rogan e Trump esta semana porque brincam com os algoritmos de busca. Eles fizeram isso comigo. Sim, e eles são tão sorrateiros sobre isso, eles bloquearam. Então, existe um preenchimento automático que as pessoas usam para encontrar novos vídeos. E, por muito tempo, eles bloquearam o preenchimento automático no nome Peterson. E levou 6 meses para descobrirmos isso, já que minha audiência estava diminuindo. Não conseguimos entender o porquê. É como, eles mexeram no preenchimento automático. Não é incrivelmente traiçoeiro? Você sabe, e de qualquer forma, Musk obviamente quer transformar o X em, uma plataforma de mídia única, e ele é bastante direto e explícito em suas ambições. E está funcionando. Quero dizer, o X é o centro de notícias número 1 do mundo agora. Está apenas começando porque o X ainda não faz um bom trabalho de compartilhamento de vídeo. Não tem tudo o que o YouTube tem ainda. Mas se eu tivesse que apostar em uma empresa e fosse Google contra Musk, eu apostaria em Musk. Sem dúvida. Definitivamente porque o Google se enredou nessa idiocracia corporativa e tem sido assim por cerca de 8 anos. Mas você está certo. Mas o shadow ban não seria um problema se você tivesse outras empresas nas redes sociais, empresas alternativas. O problema é que no Brasil, o Rumble não está no Brasil. Veja, eles saíram do Brasil após não cumprirem algumas das ordens de Alexandre de Moraes. Eles disseram, estou fora. Sim. Eu não posso sobreviver em um país onde não há liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é um valor que valorizamos aqui no Rumble. Então, eles deixaram o país assim como o X saiu um pouco depois do Rumble. E o YouTube é a forma como você está falando. Banimento silencioso, fazendo isso, fazendo aquilo, reduzindo a voz dos conservadores. E às vezes, você assiste a um vídeo do Trump e em seguida, o vídeo sugerido é um vídeo da Hillary Clinton falando algumas coisas. Sim, mas se você tiver a liberdade de ter uma nova rede social, estará tudo bem. Então eu tenho que falar novamente. Lembre-se quando Trump foi expulso do Twitter em janeiro de 2021.
Eu não sei se isso aconteceu aqui, e também aconteceu na América do Norte, mas no Brasil, as pessoas começaram a migrar para duas outras plataformas, Parler e Getter. Getter. O CEO da Getter é o senhor Jason Miller, que está junto com Trump cuidando do mercado de sua campanha, ajudando Trump em sua campanha. Jason Miller, em 2021, foi ao Brasil para fazer um discurso na CPEC Brasil. Eu organizo a CPEC no Brasil, a maior reunião de conservadores de todo o mundo. Temos a versão brasileira. Depois de fazer seu discurso, ele voltou para o aeroporto. E adivinha? Alexandre de Moraes ordenou à Polícia Federal que fosse lá e detivesse Jason Miller. Jason Miller, um cidadão americano, ficou quase 4 horas em um aeroporto brasileiro, porque os policiais federais queriam que ele assinasse alguns papéis escritos em português. Ele disse, eu não sei português. O que está escrito lá, eles chamaram alguém da rua para fazer a tradução. E Jason Miller disse, estou sob investigação. Sou uma testemunha. O que está acontecendo aqui? Depois de algum tempo, um advogado chegou e ajudou Jason Miller. Ele não disse nada, mas a situação era constrangedora. Então, Alexandre de Moraes tem uma briga pessoal contra Elon Musk e contra Jason Miller. Duas pessoas que estão bem próximas de Trump. Então talvez Alexandre de Moraes esteja tendo um conflito com caras realmente grandes. Porque quando você afeta um bilionário como Elon Musk, outros bilionários vão falar sobre isso e ter a ideia de que Alexandre de Moraes não está lutando para preservar a democracia, mas está realmente fazendo o oposto, matando a democracia. Por quê? Para preservar nossa Constituição, você precisa violar a Constituição. Você não está preservando nenhuma Constituição mais. E eu acho que isso está ficando cada vez mais claro para o resto do mundo. Então eu espero. Aqui, professor, na grande audiência que você tem em seu podcast, prevenir nossos amigos da Europa, América Latina, América do Norte, para não copiarem o modelo de censura brasileiro. Bem, vamos ver como isso se desenrola nos próximos anos. Isso é certo, sim, e é uma luta difícil. Quero dizer, essa nova legislação canadense, projeto de lei C-63, é a mais. É tão enganosa. Como é isso? O início da legislação e o fim são todos sobre proteger crianças da exploração sexual online. É como toda a sua adorável moralização no começo e toda a sua adorável moralização no final. E essa incrível proclividade totalitária no meio é simplesmente além da compreensão. E assim, o projeto de lei sobre danos online. E você pode ver, tem que ser algo, porque está acontecendo em todo lugar. Tem que ser algo como a reação dos sistemas de comunicação tradicionais contra as novas tecnologias. É algo não é de se admirar, certo? Porque YouTube, vídeo gratuito, distribuível universalmente e permanente, é uma revolução tecnológica maior do que a imprensa de Gutenberg, eu acho. Porque a imprensa de Gutenberg espalhou a alfabetização em todos os lugares, e os protestantes espalharam-na. Mas, mesmo com isso, a leitura ainda era uma ocupação minoritária. Eu acho que 2% das pessoas compram livros de capa dura, e os livros de capa dura comprados eu não acho que sejam lidos. E assim, as pessoas leem, mas uma minoria das pessoas lê a maioria dos livros, mas muito mais pessoas podem ouvir. Como tem que ser? Eu sei que com meus livros, pelo menos metade deles agora são em áudio, certo? E esse é o caso no mercado de livros em geral. Eu prefiro ouvir do que ler. Bem, muitas pessoas fazem, há um monte de... É mais prático. Sim, bem, uma das vantagens é que todos podem ouvir. Então, essa é uma grande vantagem, você sabe, porque você precisa ser uma pessoa altamente qualificada e alfabetizada para realmente aproveitar a leitura. E, você sabe, talvez isso seja 30% da população, mas não é muito mais do que isso, eu diria. Mas ouvir, cara, todo mundo pode fazer isso. E você pode fazer isso enquanto faz outras coisas. E assim, isso é absolutamente revolucionário. Eu sabia que o YouTube era revolucionário desde que foi lançado. Eu pensei. Vídeo permanente e acessível universalmente. Isso muda absolutamente tudo. E é isso que está acontecendo, certo? Temos essa paisagem em mudança agora, onde os intermediários de informação estão obsoletos. Bem, não é de se admirar que eles estejam irritados com isso. Todos os jornalistas tradicionais, não precisamos de você. Na verdade, você está atrapalhando.
todos os radiodifusores tradicionais, é como se a tecnologia de transmissão estivesse 20 anos desatualizada. Você sabe, Musk recentemente pediu aos americanos que assumissem a transmissão. Então, como a CBS e a NBC possuem, têm direitos sobre o espectro eletromagnético que usam para transmitir seus canais. Bem, Musk propôs há 2 semanas que isso fosse retirado deles, porque eles não têm uma obrigação legal para contar os 2 lados da história, o que eles certamente não estão fazendo. E eles não possuem essa parte do espectro eletromagnético. E assim, ele acha que deveria ser entregue às empresas de tecnologia que fariam um uso muito mais eficiente dele. E as empresas de mídia tradicional podem ser como qualquer outra. E isso vai acontecer porque não há mais razão para que elas tenham esse monopólio. Portanto, não é surpreendente que haja essa imensa reação. É mais amplo do que a mera antipatia da esquerda em relação à sua família. Isso é parte do motivo pelo qual está acontecendo em todos os lugares, certo? Porque é o Brasil. É a mesma história no Canadá. A mesma coisa está acontecendo na Europa e na Austrália. Então, você sabe que há algo realmente fundamental acontecendo. E parte disso é definitivamente essa mudança tecnológica. E há outra coisa estranha sobre isso também. E é aqui que sua família está mais envolvida. É que vocês foram adotantes precoces da nova mídia. E isso foi revolucionário, certo? Então, há 2 razões para ter medo disso, certo? Não apenas a mídia tradicional ou os fornecedores de mídia tradicional estão mortos e todo esse sistema de influência é arcaico, mas também está empoderando um novo grupo de tipos políticos que estão falando diretamente com o povo. Sim, Deus sabe o que isso vai causar. Quero dizer, a equipe de Trump descobriu isso nesta eleição. Trump tem estado, eu acho que isso se deve à influência de seu filho Barron, que, pelo que entendi, sabe, porque ele é jovem o suficiente, ele conhece o novo cenário da mídia. E assim, tenho razões para acreditar que ele tem recomendado os apresentadores de podcast que Trump apareceu em, você sabe, pessoas como Theo Von, por exemplo, e quem não seria uma escolha óbvia? Von é um ótimo entrevistador, e eu gosto dele. Ele é super inteligente, mas é bastante surpreendente que Trump tenha ido ao programa de Theo Von e também ao de Rogan. E essa foi outra demonstração de que a mídia tradicional... Eu acho que foram quase 50 milhões de pessoas. Sim, apesar da proibição silenciosa... Sim. Certo. Eu vi hoje que Kamala Harris usou Kamala. Há uma maneira de se dizer isso se você for uma pessoa aceitável. Mas eu sou do norte de Alberta e não podemos falar. Então, ela fez um podcast bastante popular e ele tem 745 mil visualizações em comparação com 50 milhões. E eu acho que isso também se deve ao fato de que as pessoas que seguem Trump não acompanham a mídia tradicional, enquanto as pessoas que apoiam Harris acompanham a mídia tradicional. Então, é claro que as opiniões de Trump vão se acumular, porque todas essas pessoas, todos os republicanos nos Estados Unidos, virtualmente, todos eles desconfiam da mídia tradicional. E, portanto, eles estão na vanguarda nesse aspecto. Acho que pela primeira vez na história, as pessoas confiam mais no Congresso do que na mídia convencional. E você não acha que isso aconteceu? Eu não sei a fonte. Eu tenho um amigo, ele é jornalista aqui, e ele me disse, eu não lembro da fonte, mas ele disse, isso é fantástico. No Brasil, você sabe, no Brasil, há muitas pessoas que ainda acreditam e seguem nosso... Mas os números dessa credibilidade estão caindo, sim, bem, e a mesma coisa está acontecendo na Europa. A mídia tradicional ainda é comparativamente dominante no Reino Unido, menos no Reino Unido do que na Europa. Ainda muito dominante na Europa. Mas isso vai mudar porque tem que mudar. Você não pode competir. Você não pode competir com o grátis, certo? Não há como as redes de transmissão sobreviverem porque seu modelo econômico foi demolido e eles não sabem como fazer. Não, eles estão acostumados a controlar a narrativa e não sabem como fazer isso. Não, eu sei. É tão engraçado. Então, a CBC é a Canadian Broadcasting Corporation. Eles têm um canal no YouTube. Bem, você não pode postar comentários. Então é como? Isso é um erro, pessoal. O ecossistema do YouTube exige que as pessoas postem comentários. Então, você já cometeu um erro colossal na sua arrogância. Eu olhei recentemente. A CBC publica a programação que transmite também no YouTube. As últimas 20 postagens que eles fizeram, cada uma teve menos de 100 visualizações. 100 visualizações. 1,4 bilhão em subsídio do governo por ano e mais 600 milhões deles em publicidade.
2 bilhões de dólares por ano para postagens no YouTube que estão recebendo menos de 100 visualizações. Isso significa que nem todos os atores assistiram. Você tem que demitir toda a equipe, todo o time. Sim, bem, esse é o plano de Poilievre. Ele disse que vai parar o subsídio do governo à mídia no Canadá. Deus, eu espero que ele faça isso porque é realmente bastante absurdo. Ok, devemos falar sobre o futuro. Então me conte sobre seu futuro e sobre o futuro do seu pai. Como e para onde o cenário político está indo no Brasil. E também o que vai acontecer com o Supremo Tribunal. E, as decisões do Supremo Tribunal são populares no Brasil. Não, ok, mas quem poderia parar? O Supremo Tribunal é o Senado. Mas o presidente do Senado, ele já disse, Rodrigo Pacheco, que não iniciará um processo de impeachment contra nenhum dos juízes do Supremo Tribunal. Então, os juízes do Supremo Tribunal estão realmente confortáveis, porque, apesar dessa ferramenta constitucional que poderíamos usar para iniciar um processo de impeachment contra um dos juízes, você não tem o que fazer. É por isso que nós, Estados Unidos, estamos fornecendo informações para as autoridades que estão tentando nos ajudar lá no Brasil, também principalmente porque o que está acontecendo no Brasil com o apoio de Lula da Silva, o presidente, é um ataque não apenas contra Elon Musk, mas contra empresas americanas. E não apenas Starlink e NX, mas também contra a Constituição dos Estados Unidos, a primeira emenda e graças a Deus. Estamos tendo uma boa interação, um bom relacionamento, não apenas com Jim Jordan, mas com Mário Vieira Salazar, Chris Smith, Richard McCormick e alguns outros participantes, Mike Lee, Marco Rubio, Rick Scott, e pela primeira vez na história, acho que estamos muito bem conectados com os políticos americanos. Como isso aconteceu? Eu tenho que te dizer que venho aqui muito, frequentemente aos Estados Unidos, abrindo essas portas. Não é apenas por minha causa, temos mais pessoas envolvidas, mas eu trabalho duro nisso. Eu não me importo. Eu pego um avião, vou na classe econômica, venho aqui para ter uma reunião e volto para o Brasil. Eu fiz isso várias vezes. E é assim que nos conhecemos. E agora, eles são muito educados, muito inteligentes. Eles conhecem a situação do Brasil e estão tomando algumas ações aqui. Tivemos uma audiência no ZEUA, na Comissão de Direitos Humanos, com Chris Smith, convidando o proprietário da Rubble, Sr. Pavlovski, com Paulo Figueiredo, para debater a censura no Brasil, tentando prevenir o ZEUA e tentando ajudar os brasileiros que são vítimas da censura. Então, no futuro, acho que podemos fazer muito mais pressão vinda da comunidade internacional, não apenas do ZEUA, porque também falei sobre como é ótimo o presidente da Argentina, Javier Milei, que é um libertário, e podemos ajudar o Brasil dessa maneira, porque com a globalização, todos estão conectados. Sim. Você sabe, não se trata apenas do Brasil. Bem, como você pode perceber, porque as questões políticas são as mesmas, independentemente do país, certo? A mesma coisa está acontecendo em todos os lugares. E isso se deve, sem dúvida, em grande parte, ao fato de estarmos tão hiperconectados. E isso também significa que a guerra vai mudar drasticamente. E o que está acontecendo no Brasil, essa disputa entre o Supremo Tribunal e o oficial do Supremo Tribunal e Musk, é um reflexo de um novo tipo de guerra da informação, certo? E é definitivamente a primeira emenda contra tudo o mais de uma maneira muito profunda, certo? Ok, então você cultivou relacionamentos no ZEUA. E isso é tão interessante porque o argumento que você está fazendo é que você pode entender por que o Senado no Brasil hesitaria em iniciar processos de impeachment contra um juiz do Supremo Tribunal. Porque quando um ramo do governo começa a entrar em conflito com outro ramo, há problemas reais. Então posso imaginar por que eles estão agindo com cautela. Não estou justificando isso. Eu apenas diria que é algo que você deve fazer com muito, muito cuidado. Mas é muito interessante que a pressão está sendo exercida de forma mais eficaz através do ZEUA, internacionalmente do que dentro do próprio Brasil. E quanto ao típico brasileiro, quero dizer, todas as pessoas que apoiavam seu pai, por exemplo, o que está acontecendo com elas agora, e isso será nossa transição, eu acho, para a discussão sobre o que você acha que vai acontecer no futuro no Brasil, quando é a próxima eleição.
em 2026. 26, certo. Tivemos eleições este ano, mas foram eleições municipais, onde nos saímos muito bem. Como o número de prefeitos e câmaras municipais que temos, quase metade do Brasil na capital dos estados. A Câmara Municipal mais votada é do meu partido, do nosso partido. Oh, sim. Oh, isso é um grande feito ter controle. Ter influência a nível local. Sim, isso é um grande feito. Aumentamos muito. Foi ótima esta eleição para o Brasil. Meu pai foi para mais de 140 cidades. E, por outro lado, Lula da Silva quase não participou desta eleição. Ele estava no México, estava viajando e não realmente fazendo campanha para as pessoas do seu partido. E mesmo os prefeitos, os candidatos do Partido Trabalhista, alguns deles não queriam Lula da Silva no mesmo palco que eles. O que significa que sua credibilidade está diminuindo. Então foi ótimo para nós. Teremos eleições em 2026. Hoje em dia, meu pai não pode concorrer, porque o Tribunal Eleitoral, com o senhor Alexandre de Moraes à frente, decidiu que ele teve uma reunião com embaixadores quando era presidente e criticou o processo eleitoral do Brasil. Isso foi antidemocrático. Então, disseram que meu pai está condenado. 8 anos sem não pode concorrer, sem direitos políticos. Então, por 8 anos, meu pai não pode concorrer. Sim. Como podemos ter a expectativa de que em 2026 ele possa voltar e concorrer novamente? Porque este Tribunal Eleitoral é composto por 7 juízes, 3 vindo do Supremo Tribunal. E como eu te disse, Alexandre de Moraes estava à frente. Em 2026, Alexandre de Moraes não estará mais no Tribunal Eleitoral. Quem será o presidente da próxima eleição? Será Cássio Nunes, que é um juiz do Supremo Tribunal nomeado pelo meu pai. E o vice-presidente do Tribunal Eleitoral em 2026 será André Mendonça, que é outro juiz do Supremo Tribunal nomeado pelo meu pai. Então temos uma expectativa. Não de que eles vão trabalhar a favor do meu pai, mas que ele terá um tribunal muito mais equilibrado para analisar e julgar tudo. E eles podem ter a oportunidade de realmente trabalhar por mais transparência e uma eleição mais íntegra. Aqui você acha que eu acredito que você está insinuando que há alguma possibilidade de que seu pai esteja em posição de concorrer novamente. Você não tem certeza disso, mas acha que é uma possibilidade? Acho que sim. Lula esteve na prisão 2 anos antes da eleição. O Supremo Tribunal o deixou livre. Então, você sabe, Lula, anularam todas as suas condenações. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. Disseram, não, Lula nunca seria processado. Na cidade de Curitiba, ele seria processado em São Paulo ou Brasília. É por isso que cancelaram todas as condenações, a condenação que ele tinha. Então ele voltou novamente. Agora ele está limpo novamente. E foi assim que ele conseguiu concorrer em 2022. Se aconteceu com um colega condenado, criminoso condenado, por que não pode acontecer com meu pai que é culpado, porque teve uma reunião com embaixadores? Você tem medo pelo seu pai e por você mesmo. Achamos que ele pode ir para a prisão neste tipo de cenário atmosférico. E quanto a ameaças mais intensas, porque ele já foi, como você apontou, quase assassinado. Então, o quê? O quê? Ele não se importa em ser assassinado. Pense com a cabeça do nosso inimigo. Se você o mandar para a prisão, eles atrairão ainda mais a atenção da comunidade internacional. Meu pai, provavelmente, ele vai escrever um livro. Ele terá algum tipo de comunicação fora da prisão, talvez entre seus advogados, eu não sei. Mas todo mundo sempre, como em um filme do Rocky Balboa, todos torcem por aquele que está recebendo todas essas condenações injustas. Você sabe, nós sempre ficamos do lado da vítima. Se você matar meu pai, ele vai se tornar um mártir. E por décadas, ele será lembrado. Certo? Certo. Como alguém que é... Como lutar pela liberdade de expressão e pela liberdade do povo. É um problema para a esquerda fazer isso. E para ser muito honesto, eu acho que o establishment do Brasil está esperando pela eleição do EUA. Aham. Porque... Para ver de que lado o pão é passado manteiga?
Sim, porque, por exemplo, quando você tem um Supremo Tribunal tão poderoso assim, eles são apoiados por empresários, bilionários, milionários, pessoas que, com certeza, têm relacionamento com os Estados Unidos. Eles têm casas aqui. Eles têm um contador em Delaware, seja lá o que for. Eles não querem ter problemas com a administração do EUA. Então, tudo isso está em discussão. Eu não acho, para ser muito honesto, que as chances do meu pai ir para a prisão eram muito maiores no passado do que são hoje em dia. Essa é a minha sensação. Porque no Brasil, você não precisa de um motivo para ir para a prisão. Você tem um deputado como eu que está na prisão, o nome dele é Daniel Silveira. Pesquise no Google para saber quem ele é. Ele está na prisão porque pegou seu celular e disse palavras ofensivas ao Supremo Tribunal. Na nossa Constituição, um senador ou um deputado como eu pode dizer o que quiser. Nunca seremos processados em um tribunal por nossas opiniões. Mas esse cara está na prisão. Condenado a 98 anos. Quase 9 anos na prisão porque ele fez um vídeo que, aos olhos do Supremo Tribunal, foi considerado uma agressão contra a democracia. Na época em que esse cara foi condenado, Jair Bolsonaro era o presidente e lhe concedeu o perdão presidencial. Ele saiu da prisão. Então, meu pai não foi reeleito. E o Supremo Tribunal analisou o perdão do presidente Bolsonaro e o cancelou. Eles anularam, pela primeira vez na história do Brasil, um perdão presidencial e o cara está de volta à prisão agora. É por isso que estou dizendo que preciso ter cuidado com minhas palavras, porque não sei, talvez essa loucura cuidadosa. Então vamos ver o que acontece. Mas temos a esperança de que com a nova configuração do Tribunal Eleitoral possamos reverter a elegibilidade do meu pai e seu modelo. Seu capital político é enorme. Se você olhar para as redes sociais onde quer que ele vá, mesmo em cidades de esquerda, está cheio de pessoas o seguindo. Cheio. E por outro lado, Lula não pode ir às ruas. Quando é a eleição 2026? Em outubro. Outubro de 2026. Ok, bem, olha, eu acho que devemos encerrar por aqui. Esse é um bom lugar para terminar. Eu acho que o que faremos do lado do Daily Wire, para todos que estão assistindo e ouvindo, é que não falamos sobre o contexto mais amplo da América do Sul. Quero falar com você sobre o que está acontecendo em El Salvador. Consideraremos próximo o suficiente para este argumento e também sobre a Argentina. E assim, eu gostaria que você nos iluminasse mais profundamente sobre, sim, a guerra cultural na América Central e do Sul em geral. E, bem, eu gostaria de falar sobre Malai. Eu leio o nome dele o tempo todo. Bukele, Nayib Bukele. Bom, entendi. Sim, então é isso que faremos do lado do Daily Wire. Se todos vocês que estão assistindo, ou alguns de vocês que estão assistindo e ouvindo quiserem se juntar a nós lá, continuaremos essa discussão e isso o que atualizará seu conhecimento em relação aos seus vizinhos, provavelmente vizinhos ao sul. Eu sei que há pessoas na Europa assistindo também. Nayib Bukele é ótimo. Sim, estive lá 2 vezes no ano passado em El Salvador. Uma férias para surfar porque tenho ótimas ondas em El Salvador e a outra visitando as prisões. Até mesmo o famoso que ele construiu tem capacidade para 40 mil pessoas. Sim, nessa prisão eles chamam de Centro contra o Terrorismo. Sim, e o que Bukele basicamente fez foi prender os criminosos e não deixá-los sair. Então, ele já prendeu mais de 70 mil criminosos e ele reduziu, para se ter uma ideia. Em El Salvador, em 2016, a taxa de homicídios era de 102 homicídios. Para cada grupo de 100 mil pessoas, 102 é o país mais violento do mundo, no ano de 2016. Agora, desde 2002, eles estão em torno de 2, mesmo nível do Canadá ou de alguns países europeus. E é assim que ele fez isso. Basicamente, Vamos fazer isso do lado do Daily Wire.
Tudo bem. Vamos continuar com isso. Sim, isso é um bom teaser. Então, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado por vir aqui. Agradeço muito. É muito bom trazer essas questões sobre o Brasil para um conhecimento público mais amplo, especialmente considerando que há todos os tipos de razões, mas eu acho que a mais convincente no momento é a conexão com Elon Musk e com a liberdade de expressão em geral. Então, sim, muito obrigado por isso. E obrigado a todos que estão assistindo, ouvindo e apoiando este podcast e a equipe de filmagem aqui em Scottsdale por tornar isso possível.